Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thaísa Maluf, faço assessoria de comunicação aqui da Fiocruz em Mato Grosso do Sul e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre doença de Chagas. A gente está fazendo aqui para vocês hoje o Chagas Cast. Gente, o Chagas Cast Mato Grosso do Sul é uma iniciativa aqui da Fiocruz Mato Grosso do Sul através da pesquisadora, a doutora Gláucia Elisete Barbosa Marcon, que é pesquisadora em saúde pública. Doutora Gláucia, seja muito bem-vinda ao Chagas Cast Mato Grosso do Sul. Olá, Thaísa, tudo bem? Boa tarde a todos. Que bacana, gente. Doutora Gláucia, eu quero aqui começar, eu vou apresentar a senhora primeiro, né? Sim. Doutora Gláucia, gente, ela é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Mato Grosso do Sul desde 2013 e pesquisadora colaboradora da Faculdade de Ciências Médicas Unicamp. É graduada em Ciências Biológicas pela Unesp Rio Claro, São Paulo, mestre e doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atua em pesquisas sobre a epidemiologia, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, faz parte da diretoria executiva da rede de coinfecção Chagas HIV e é subcoordenadora do programa translacional FioChagas da Fiocruz Nacional. Que currículo, doutora Gláucia! Gente, muito maravilhoso. É um prazer pra gente receber a senhora aqui e também saber como a doença de Chagas, ela ainda é muito conhecida no Brasil, mas ainda considerada uma doença negligenciada, né, doutora? Conta pra gente como é que funciona isso. Por que a doença de Chagas ela ainda é considerada uma doença negligenciada? Então, a doença de Chagas, ela é considerada negligenciada porque atinge as pessoas com menor poder aquisitivo, as pessoas mais necessitadas da população e que viviam ou vivem em casas, em moradias precárias, né? De pau a pique, de lama. Muitas pessoas perguntam, se questionam, mas existe ainda pessoas que vivem em casas precárias? Existe, né? No Tem Brasil, que falar pra pessoa, sai dessa sua bolha, querido. Sai da sua bolha. Mesmo com as ações governamentais com a antiga FUNASA, que acabou melhorando as habitações em certas regiões rurais do Brasil, ainda existem essas casas precárias. E também tem a transmissão da doença de Chagas tem mudado o cenário, né? Então ela passou de ser exclusivamente ou quase que exclusivamente pelo barbeiro, né? Pelo triatomínio, para ser agora a transmissão por via oral, pelo consumo de alimentos contaminados, né? Principalmente na região norte do Brasil. Nossa, essa informação é muito importante. Sim. Porque a gente na escola, desde pequenininho, a gente aprende sobre o barbeiro, né? Fala assim, o triatominium, o barbeiro, gente, o barbeiro. Mas não é aquele barbeiro que a gente vai chique, corta o cabelo. Não, o barbeiro é um inseto. Sim. E esse inseto, ele carrega o parasita da doença de Chagas, né? Sim, são inúmeras espécies de barbeiros, né, de triatomíneos que temos no Brasil. E se ele estiver contaminado, ele pode transmitir a doença de Chagas, transmitir o protozoário parasita, que é o Trypanosoma cruzi, que está presente nas suas fezes ou urina. Então ele pica? Quando ele pica para ele se alimentar de sangue. Sim. E aí quando ele defeca, ele suga o sangue, faz cocô. Ele defeca, né? Faz cocô. E aí naquelas fezes, naquela urina, tem os protozoários. Aí, como toda picada de inseto, a pessoa se coça, né? E aí o protozoário se adentra pelo organismo. E ele vai para a corrente sanguínea. Vai para a corrente sanguínea. Mesmo aqui no nosso tecido, que às vezes a gente fala assim, nossa, cortei, mas não sangrou, porque não chegou a pegar a corrente em si. Mas aí ele entra na pele, na corrente sanguínea e vai embora. Porque ele tem um aparelho bucal, né, como se fosse um canudinho, né, por onde ele suga o sangue.
Então, por ali, pelo ferimentozinho, acaba Que ele mesmo fez, que é fundinho. Que acaba Olha entrando só. o parasito. É. E muitas vezes também pela mucosa do olho, né? Porque, assim, antigamente, né? Quando a pessoa estava dormindo, ele defecava no rosto, aí coça, vai com a mão no olho. Aí pela mucosa dos olhos, né? O parasita pode entrar. E aí certo? a pessoa que ela é infectada pela doença de Chagas, como é que ela, o que que acontece com essa pessoa, né? Porque às vezes a gente vê doença de Chagas, mas o que que realmente acontece com essa pessoa que acaba sendo contaminada com esse protozoário? Então, na maioria das pessoas que foram infectadas via vetor, né, como eu acabei de explicar, e também pela transmissão oral, por transfusão de sangue, que é muito raro. A primeira fase que acontece é chamada de fase aguda. Então, o parasito se multiplica e a pessoa tem febre, aumento dos gânglios, dor muscular, como qualquer infecção, né? Aumento dos gânglios, a gente pode dizer que são as ínguas? Sim, são ínguas. Deu a íngua na virilha, deu a íngua só no que eles ficam braço. geralmente na região cervical, né? No pescoço. Eles se concentram aqui, então, nessa parte mais de cima. Mais do pescoço. Tá. Essa é a fase aguda. Aí ela dura, né, de 10 a 20 dias, né? E acaba muitas vezes se resolvendo sozinha, vamos falar assim. E depois de alguns anos é que podem aparecer sintomas, que é a fase crônica. Então pode ser 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos depois da infecção. Então ele fica aqui no nosso corpo. Fica no organismo, quietinho. Fica aqui, dançando, Isso. né? Fazendo o egípcio, igual diz o outro, né? Fica quietinho. Isso, e aí o parasito, que é o Trypanosoma cruzi, ele tem atração, né? Nós chamamos de tropismo, mas ele vai se instalar no músculo do coração e também no plexo, né? No intestino, vamos dizer assim, né? No intestino e também no esôfago. A gente pode dizer que são os órgãos favoritos. Isso, os órgãos favoritos. Aí nessa fase nós chamamos de fase crônica. A maioria das pessoas não desenvolve sintoma nenhum. Então 60% a 70% não tem sintoma nenhum, que nós chamamos de forma indeterminada da doença. E uma boa parte, cerca de 30%, desenvolve a forma cardíaca e aproximadamente 7% a 10% desenvolve a forma digestiva, que pode afetar o esôfago e o intestino. Ou o esôfago, somente o esôfago, ou somente o intestino. Professora, eu, conheço bem superficialmente o que eu aprendi no colégio mesmo sobre doença de Chagas, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente o que acontece, por exemplo, com o coração. Porque o coração, a gente já tem, a gente já viu muita coisa de gente, por exemplo, que consegue fazer uma cirurgia do esôfago, tirar a parte do intestino. Mas o coração não tem como arrancar só um pedacinho do coração. Então, o que acontece com esse nosso órgão vital? Porque isso realmente pode fazer com que a pessoa perca a vida mesmo, né? Sim, ótima pergunta. Então, imagina, um parasita ali no coração, ele provoca um processo inflamatório, uma destruição de neurônios, de fibras musculares, e aí o coração começa a aumentar, né? Ele começa a aumentar. Eu já vi casos, de uma pesquisa que eu fiz no doutorado, os dados, né, de um paciente já necropsiado, que já morreu há muito tempo. O coração pesava 900 gramas. Quase 1 quilo? Quase 1 quilo, sendo que normalmente ele pesa de 250 a 300 gramas no máximo. Sim. Então ele acaba ficando muito grande, né? E fora isso, tem todas as alterações cardíacas. Então, a pessoa que é portadora da doença de Chagas, ela precisa tomar medicamentos para que o ritmo do coração
para que o coração bata direitinho, para que ele não tenha os batimentos descompassados. Então o parasita entra no coração e ele faz toda essa alteração. Sim, faz toda essa alteração E ao quando- longo dos muitos anos de infecção. Mais uma pergunta. Assim, o coração, quando ele incha, o que ele causa na gente? Porque ele fica grande e o que a gente sente com isso? A gente sente, não sei, cansaço? Sim. Como é que funciona? Sente cansaço, às vezes desmaio, né? Mas principalmente cansaço, não consegue trabalhar direito. E aí você tinha me perguntado o que faz com o coração, além desses tratamentos paliativos que são sintomáticos para o sintoma que a pessoa tem. Em alguns casos pode ser instalado um marca-passo para que o coração continue batendo direito, já que o Trypanosoma cruzi, o parasita, afeta essa parte de batimentos, né? E também, em casos mais graves, pode ser feito transplante de coração. Só que assim, faz o transplante depois de alguns anos, né? Conforme a pessoa vai vivendo, conforme todo o sistema imunológico dela, ela pode depois desenvolver também, o parasito volta ali pro coraçãozinho novo que ela recebeu. Né? Então, se fosse uma orquestra, a gente pode dizer que ele entra para tirar o ritmo de tudo ali. Tirar o ritmo do coração, tirar o ritmo do nosso corpo como um todo. Uhum. Nossa, isso inclusive é muito... o ritmo do esôfago e do intestino, Sim. né? Porque o parasita, ele acaba levando a uma denervação, né, do esôfago, que é como se fosse, é o caminho por onde o alimento passa. Então nós temos movimentos involuntários, né, nesse esôfago. E se ele estiver doente com o parasita, ele vai acabar não tendo esses movimentos e muitas vezes o alimento para ali. Então a pessoa portador de doença de Chagas com mega esôfago, ela pode engasgar, ela não consegue se alimentar direito, precisa estar com aquela aguinha do lado, né? Porque o movimento não é normal. Sim. Realmente, no intestino é o mesmo processo. No Também não intestino acompanha os não movimentos. acompanha os movimentos. Mas aí é lá no cólon, no intestino grosso. Tá. E aí as fezes vão se acumulando, porque a pessoa não consegue defecar. É todo o sistema nervoso que leva a pessoa a ir ao banheiro e eliminar suas fezes, fica prejudicada. Né? Então, gente, não estamos falando aqui que se você que tem prisão de ventre tá com doença de Chagas, não é isso, tá? Mas assim, é sempre bom a gente ter muita atenção. Sim. Porque que nem a senhora falou, a gente hoje em dia não vê mais muito dentro da cidade, das casas, o barbeiro em si, né? Sim. Mas essa transmissão oral que a senhora comentou, como é que funciona? Porque eu sei que, inclusive, de um caso que eu vi que tomou até uma repercussão nacional, se eu não me engano, foi lá em Santa Catarina, que o pessoal acabou tomando um caldo de cana na beira da estrada. Sim. E acabou sofrendo infecção pela doença de Chagas. Como é que acontece essa transmissão oral? Então, aquele caso, se eu não me engano, foi 2006, né? Eles tomaram caldo de cana na beira da estrada e aí todo mundo pesquisando como é que essas pessoas contraíram a doença e tal. Aí foram ver que o barbeiro infectado tinha sido, ele entrou dentro daquele moinho de cana, ele foi primeiro atraído pela luz, né? Aí ele foi moído junto com a cana de açúcar. Imagina, o caldo de cana é docinho, é algo natural, tem toda o ambiente para que o Trypanosoma viva ali um pouquinho de tempo, né? E aí quando a pessoa ingeriu, os Trypanosomas entram eles penetram no nosso, né, no organismo pela mucosa. Não vai lá para o estômago, senão ele seria morto pelo pH, né? Pela acidez do estômago. Então ele penetra pela mucosa bucal. Nossa! E assim acontece com o açaí e outros tipos de frutos que tem na região norte. Que daí seria essa incidência no norte, que a senhora falou da prevalência. Sim. Uhum. Na região norte, nós temos tem um alimento preferido e muito nutritivo, que é o açaí. E aí
esse açaí, além de ser fonte alimentar, também está envolvido na economia da região. Exato. Então, o açaí é um fruto como se fosse uma palmeira, né? Acho que a maioria das pessoas conhece. É como se fosse o palmito ali que a gente costuma comer, mas aí o açaí, né? O açaí é a o frutinha. frutinho. É o frutinho. E aí eles manufaturam aquele açaí, imagina, em tendas que ficam nas florestas muitas vezes. Então a luz atrai, aí os triatomíneos, né, os barbeiros podem estar naqueles cachos lá de açaí e são triturados juntos. E aí nesse processo, se não for pasteurizado, né, ele também pode levar a infecção oral pela doença de Chagas. Não é aquele pote do sorvete de açaí, tá, gente? O pote do sorvete de açaí já é pasteurizado. Já é outra pasteurizado. situação, né? Mas esse é aquele o açaí real, né? Que o pessoal come na tigela, junto com o peixe seco e tal, né? Exatamente. Tá. É que é uma cultura muito paraense, né? Isso. Tem bastante lá. Tem Inclusive muito. o pessoal fala, vou no Ver o Peso, comer um açaí, né? Exatamente. E é esse açaí. É esse açaí, sem pasteurizar, sem passar pelo processo de higienização. Tem algumas medidas que são feitas lá, né, que foram determinadas, né, pelas autoridades de saúde, que seria o clareamento do açaí, que é justamente passar por um processo de desinfecção antes de bater, de ir né? pra mesa. Isso. Entendi. Mas a gente sabe que nem sempre funciona, né? E como é que foi descoberto, doutora, o Triatominium, né, ter esse parasito, né? A gente, inclusive o nome doença de Chagas carrega o nome, né, do cientista que descobriu, né, esse parasito. Como é que o Carlos Chagas, ele chega, então, a essa conclusão, essa pesquisa? Bom, antes de falar do Carlos Chagas, assim, os barbeiros, os triatomíneos, eles vivem na natureza, e eles se alimentam de sangue de animais como gambá, sagui, tatu, né, e até de aves e tal. Então eles vivem na natureza. E então a gente é um aperitivo também, todo mas mundo assim, junto. o ciclo é mamífero e o triatomíneo, ou seja, eles vivem bem entre eles, o parasita, o triatomíneo e os animais ali na natureza. Tá? Então esse é o ciclo silvestre. A partir do momento que o homem começou a fazer parte da história, ele passou a ser infectado também. Aí que vem a questão do Carlos Chagas. Carlos Chagas, ele era um médico sanitarista, né? Trabalhava principalmente no combate da malária e da febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso em mais ou menos 1906, 1908. E ele foi designado porque ele trabalhava em Manguinhos, que hoje é a Fiocruz, né? Então ele era amigo do Oswaldo Cruz, muito amigo. E assim, a história da Fiocruz caminha junto com, né, a história da doença de Chagas. Então ele trabalhava em Manguinhos e ele foi designado para combater a malária e a febre amarela no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Laçance, naquela região, né, do interior de Minas, onde estavam construindo estradas de ferro, né, uma estrada de ferro nacional. E como os trabalhadores iam para lá, havia desmatamento, então tinha muitos casos de malária e febre amarela. E aí ele começou a perceber outras doenças que aconteciam lá. E foi e aí ele primeiramente analisou sangue de animais, então ele encontrou algumas formas de parasita em gato, em cachorro, né, num sagui, que é uma espécie de macaquinho. Aí ele coletou esse sangue e mandou para o Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, em Manguinhos, que também, né, era um cientista muito respeitado. Aí o Oswaldo Cruz
inoculou esse sangue em outros saguis de laboratório. E aí o sagui adoeceu e eles viram o parasito pelo microscópio naquele sagui que foi infectado. Aí é que eles descreveram que existia um parasito circulando na população e ele foi chamado de Trypanosoma cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz, tá? E aí, em continuidade a isso, né, ele atendeu, é claro que ele deve ter atendido outras pessoas antes, mas assim, historicamente falando, ele atendeu uma criança, uma menininha chamada Berenice, e a Berenice estava com febre e com as ínguas no pescoço. Então ele coletou o sangue, viu o Trypanosoma no microscópio e depois foi acompanhando e ele descreveu que ela estava com a doença de Chagas, né? Ou tripanossomíase americana, como eles falavam na época, certo? E como é que depois batizaram esse nome popular de doença de Chagas? Existe um registro, assim, histórico? Olha, deve existir. Porque foi o Carlos Chagas que descreveu tanto o parasito quanto o ciclo e os sintomas da doença. Porque depois da Berenice, ele começou a observar que as pessoas tinham doenças no coração, né? Mais tarde no intestino. Então, foi chamado de doença de Chagas. Nossa, é muito legal a gente ouvir essas histórias, porque quando a gente vê que, poxa, o pesquisador, ele teve o caso 1 na mão dele e a partir dali ele começou a descrever aquela doença infecciosa, né? Ele foi indicado, né, a receber o prêmio Nobel, mas não recebeu, né, por questões políticas, ideológicas, Sim. etc. Assim, tudo que eu estou falando, nós estudamos, né? Lemos nos trabalhos de revisão. Então, tem alguns autores assim que escrevem muito bem, principalmente o Dr. João Carlos Pinto Dias, né? O Dr. Coura, a Simone Croft, que é uma historiadora e trabalha na Fiocruz. Então, a Ana Maria Jansen, a doutora Ana Maria Jansen, que ainda trabalha na Fiocruz. Então, são dados históricos que são levantados e colocados em artigos, né, para que a gente possa chegar a esse conhecimento. Que bacana. Tá. Mas, doutora, vamos lá, eu acho que, assim, eu até estou me alongando um pouco aqui, mas eu quero fazer mais uma pergunta que eu acho que é muito bacana, assim, a gente tentar entender, porque o bichinho, o barbeiro, né? Se a gente for olhar mesmo na história da humanidade, existem relatos assim, né? Inclusive imagem deles em civilizações muito antigas, sim, né? Sim. Então, vamos dizer assim, que não começou aqui, não foi tudo que aqui começou. Como é que esse bichinho tomou conta da América, assim? Então, há relatos de cerca de 8.000 anos atrás em múmias andinas, né? Há relatos de... Dos Andes? Dos Andes. Nossa! Então, o inseto que transmitia, que é o principal, que é o Triatoma infestans, né? O nome científico do barbeiro que transmitia, que agora está erradicado do Brasil. Ele não era do Brasil, ele era lá dos Andes, né? Então, existem relatos que ele transmitia essa doença de Chagas lá. Como que descobriram isso nas múmias, né? Através do estudo, da verificação que o coração estava aumentado nas múmias, que tinha alguma alteração no esôfago, no intestino. Isso de 6 a 8.000 anos atrás. Aí, com o advento, né, da biologia molecular, ou seja, da detecção do DNA do parasita, ou do parasito, aí chegaram à conclusão que há 9.000 anos já existia DNA do parasito em múmias colombianas, andinas, né? Então, há muito tempo. Aí no Brasil,
ele chegou, tem relatos no Piauí, em Minas Gerais, em escavações, né, que encontraram as múmias, né, preservadas nesses estados de 4.500 a 7.000 anos atrás. Tá? Nossa, e assim, e a gente tem os estudos mesmos, os estudos Claro. evidenciados de 1900 para cá, né? Exatamente. Praticamente. E essa questão do DNA, né, da técnica de detecção do DNA é da década de 90 para cá. Sim, sim. Entendeu? Então, mas assim, o que faz uma doença chegar até aqui, lá dos Andes até aqui? Através da migração. Porque o ser humano ele começou a deixar de ser nômade, né? A ser sedentário. E aí ele começou a armazenar grãos, armazenando grãos vem os roedores, aí vem os insetos hematófagos e acaba trazendo tudo para dentro da casa e isso acaba transmitindo algumas doenças. E aí aqui para o Brasil, a doença de Chagas chegou mesmo na época do Brasil colônia, 1500 por aí, né? Quando 1500 em diante, quando depois em 1600, 700 vieram os escravos, moravam em casas muito simples ou, né, juntos, né, nas fazendas e acabaram disseminando, né, trazendo essa doença pra cá, né? Isso. Doutora Gláucia, eu tô achando muito legal esse nosso bate-papo, mas legal. assim, o nosso tempo agora, nesse pedaço, a gente precisa encerrar esse podcast hoje, porque Certo. eu até ultrapassei o tempo que eu estava prevendo, porque o papo estava muito bom. Ai, doutora Gláucia, eu quero agradecer muito a sua participação. Imagina, A gente estamos volta. sempre por aqui. A gente volta a se encontrar em um próximo episódio, né? No Chagas Cast Mato Grosso do Sul. Vai ser muito bacana. Vamos conversar sobre pesquisa, sobre ciência, sobre a sua área de estudo especificamente, Certo. que vai ser muito legal, tá? Mas Ok. toda a história da doença de Chagas, gente, olha só, contada pela doutora pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Mato Grosso do Sul, a doutora Gláucia Elisete Barbosa Marcon, que esteve aqui com a gente no Chagas Cast Mato Grosso do Sul, uma iniciativa da Fiocruz aqui no estado para o mês de conscientização da doença de Chagas e o dia, né, doutora Gláucia? Dia 14, né? De abril. 14 de abril, então estreia desse nosso podcast aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre a doença de Chagas e, claro, sempre, gente, focado em você poder tomar a sua decisão para a sua segurança e a segurança da sua família, que é sempre tão importante, né? Essas doenças negligenciadas a gente traz com frequência dentro de todos os veículos da Fiocruz e a gente espera de verdade que esse daqui seja mais uma ferramenta de conhecimento e de contato com a ciência para você que nos acompanha. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio do Chagas Cast Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaísa Maluf e eu fico por aqui. Até mais!